Seja bem-vindo ao canal Apocalipse, Estudos do Apocalipse. Já aproveita, se inscreva em nosso canal e já compartilha para aquela pessoa especial. Pessoal, hoje eu quero comentar e falar um pouquinho a respeito de um assunto muito intrigante que tem trazido confusão mental na cabeça de muitas pessoas e por isso as profecias da palavra de Deus têm sido ridicularizadas e passadas como uma coisa de velharia, se é que você me entende. Ou seja, não é bem assim, não presta para nada, é coisa ultrapassada. Por que que isso está acontecendo? Olha bem para mim aqui, para a ponta do meu nariz, por que isso está acontecendo? Porque as pessoas, elas não estão se baseando naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Entende? As pessoas não procuram aprender a palavra de Deus. Elas se baseiam nos chamados adivinhadores que se passam por profetas de Deus ou por pessoas que têm uma mensagem especial de Deus para trazer. Vou te explicar como isso funciona. Olha, não é poucas pessoas hoje nas redes sociais, não preciso nem citar nome, isso não precisa mesmo, que falam em nome de Deus, apresentam adivinhações, revelações em nome do Altíssimo, dizendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, olha, uma praga vai se levantar em tal cidade, olha, um fenômeno está vindo, extraterrestres está vindo buscar A e B. Gente, não são poucas, tá? As pessoas que fazem isso. E sabe o que é intrigante? Nenhuma dessas pessoas apresentam a palavra de Deus, as verdades que estão ali contidas em toda a palavra de Deus. Eu vou te falar uma coisa. Quando você lê o livro do apóstolo Pedro, isso é tremendo. Ele fala assim, que nós não podemos deixar de lado as profecias que o Senhor deu aos seus servos, os profetas. Tá certo? Como uma luz que brilha em lugar escuro. Por que ele falou isso? Para que a gente olhe para essas profecias e a gente tenha uma direção do futuro. Mas não é isso que está acontecendo nas redes sociais. As pessoas passam o terror, passam o desespero, trazem mensagens que deixam populações inteiras, muitas vezes desorientadas. E não é isso que está revelando a palavra de Deus. Por exemplo, para que uma pessoa vai trazer uma revelação que vai ter um terremoto na cidade, vamos supor, vai ter um terremoto na cidade do Nordeste X, porque eu vi na calada da noite, e A, e B, e C. Para quê? Se na própria palavra de Deus, quando a gente estuda Mateus 24, por exemplo, o próprio Jesus fala assim, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Ou seja, se eu tenho esta profecia dita por Jesus, eu tenho uma segurança na palavra profética de Jesus. Eu não preciso ficar como uma pessoa perdida para a direita e para a esquerda, desorientada, presa a profecias que não têm fundamento nenhum. Você está me entendendo? Olha, se você ler Mateus 24, você vai ver que haverá pestes, terremotos, fome, desamor, inquietude, rebelião, sinais no céu, no sol, na lua e nas estrelas. Isso é tremendo. Eu não estou falando que não pode acontecer de alguém, de maneira raríssima, ter uma revelação divinal, como os profetas da Antiga Aliança, como os profetas do Novo Testamento. Claro, pode acontecer,
Mas nos dias atuais, isso é coisa rara, é coisa raríssima. Você está entendendo? É coisa raríssima. Agora, como que pode, você olha nas redes sociais, tem centenas de milhares de pessoas que estão tendo revelações incríveis, mais impressionantes do que aquelas que estão registradas na palavra de Deus. Ora, Jesus disse que nos últimos tempos haveriam falsos cristos e falsos profetas, que, se possível fora, enganariam a muitos. Gente, pelo amor de Deus, abrem os olhos, baseiam-se a vida de vocês na palavra de Deus. Os ensinamentos de Cristo são verdades absolutas em relação aos últimos tempos que tem que estar dentro do nosso coração, não trazendo agonia, desespero, coisas terríveis no coração da população, a ponto das pessoas estar vendendo suas próprias coisas para sumirem de determinada região. E pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E essas pessoas não têm um pingo de amor no coração, porque eles não pregam e não ensinam as verdades da palavra de Deus, mas ficam enganando o semelhante com mentiras absurdas e adivinhações grotescas. Isso não pode acontecer, porque a palavra de Deus é tão profunda, que ela diz na epístola de Paulo a Timóteo, fala o seguinte, que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Como que pode um ensinamento ser de Deus se a pessoa nem cita a própria palavra de Deus? Como pode um ensinamento vir do alto, trazendo iluminação, vida eterna, salvação, se a pessoa nem apresenta os textos escritos no Velho e Novo Testamento? Isso é um absurdo. Nós sabemos que haverá fome, haverá peste, haverá terremotos, haverá, no fim dos tempos, muitas coisas espantosas que estão registradas na palavra de Deus que vai acontecer. Abra os olhos, presta atenção. Fica essa dica importante, tá? Já aproveita, se inscreva no canal, porque toda semana tem uma mensagem de iluminação para a sua vida. E Jesus disse o seguinte, que a nossa vida tem que estar aqui, ó, ligada na própria palavra de Deus, que traz revelação ao nosso espírito e não confusão mental, como muitos estão trazendo para a população brasileira e mundial. Gente, olha, nos dias de Moisés, Deus falava com Moisés cara a cara. Nos dias do profeta Samuel, era raríssima a palavra de Deus. No dia dos profetas Elias e Eliseu e muitos outros, Deus falava com esses homens no momento de caos e agonia, mas a palavra não era tanta assim para muitas e muitas e muitas pessoas. Nos dias de Cristo também, no período medieval também, todos os homens que foram erguidos por Deus pregavam a palavra de Deus. Olha para mim, mas não ficava trazendo milhares de revelações enganadoras, deixando as pessoas perplexas sobre coisas que estão na nossa sociedade. Por favor, gente, voltemos para a palavra de Deus, para os ensinamentos de Jesus, que deixou tudo relatado. E está aqui, ó, a Bíblia diz uma candeia que brilha em lugares tenebrosos. Deixa a palavra de Deus entrar na sua vida. As profecias de Jesus são verdades tremendas. O Apocalipse não é uma coleção de figuras intrigantes e coisas que não vão acontecer. Tudo tem um significado e tudo que está no Apocalipse é trazido pelos profetas do Antigo Testamento por João,
o evangelista que inseriu tudo ali. Tem que ser estudado, analisado, as regiões, os tempos, as épocas, as profecias, para que a gente não caia no terrível erro de ficar inventando balelas e passando para as pessoas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, ao nosso coração, ao nosso âmago, a toda a sociedade. Deus te abençoe. Continue acompanhando as mensagens por aqui. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o seu comentário, porque toda semana tem palavras de edificação espiritual para você aqui. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.